Mas aí como é que o amor ele não existe? Não existe. É um mito nosso de acreditar que necessariamente existe amor entre pais, mães e filhos, quase que pela natureza, já existe. Isso é um mito. É um mito. Não existe isso. Não existe isso. Amor só é possível quando uma pessoa consegue enxergar o outro como sendo um indivíduo à parte. Porque se eu te enxergo, eu quero o que te faz feliz e saudável. Mesmo que não seja a minha escolha para você. A partir do momento que eu só te aceito através de um amor condicional, seja o que eu quero, faça o que eu quero. E se você não fizer, você vai ser duramente punido. Então isso não é amor. Mas por trás desse transtorno, porque esse transtorno, ele é a pessoa ou é algo que tomou conta dessa pessoa e ela tá sendo assim agora? Quando a gente fala de transtorno de personalidade, é a pessoa. É a pessoa. É a pessoa. A personalidade dela se formou desse jeito. É isso que ela conhece. Não tem outra estrutura lá dentro. Não tem nada soterrado lá, não. Uma pessoa sem isso. Ela teria que construir através. Eu vou dar um exemplo de um outro transtorno, porque nós não temos qualquer pesquisa que fale que transtorno de personalidade narcisista possa ser melhorado, tá? Mas, por exemplo, no caso de um transtorno borderline, que é um transtorno de personalidade, também tem semelhanças com o narcisismo. A pessoa que pode buscar um tratamento, ela vai ter que fazer um longo processo, não para mudar a estrutura de personalidade dela, porque foi o jeito que ela foi criada, ela foi forjada daquele jeito. O que ela pode ter uma expectativa, uma esperança, talvez, de conseguir, é ir aos poucos mudando os comportamentos que ela externaliza para o outro, que ferra todas as relações dela. Então, por exemplo, tem um cara, acho que é Lee Curtis o nome dele, ele tem um canal de YouTube chamado Mental Illness. Ele é um narcisista diagnosticado com transtorno de personalidade narcisista e ele faz vídeos educativos sobre isso e ele fala no próprio vídeo dele: gente, eu faço terapia há 3 anos, mas eu quero que vocês saibam que eu continuo sendo narcisista. Porque a minha personalidade não vai mudar. Então, o que eu posso fazer? O que eu faço na terapia é perceber os comportamentos que eu tenho com a minha esposa que fizeram ela largar de mim. Aí, quando eu percebo que eu tô tendo aquele comportamento abusivo, o que eu consigo fazer, quando eu consigo fazer isso, é interromper. Sim. Mas, internamente, eu continuo me sentindo um lixo. Mas é muito louco porque existe algo que consegue interromper. O que é esse algo? Não é não é o cara que tá soterrado embaixo de tanta camada de personalidade e problema? Então, na verdade, esse é o único cara que eu vi em todos os meus anos de pesquisa que fala que ele consegue... Deixa eu observar. Exato. Tem 3 pessoas, três narcisistas diagnosticados que eu sigo na internet. Um deles é o Sam Vaknin, que foi o primeiro cara que eu achei. E ele fala sobre como que... Ele fala a mesma coisa que esse outro cara, que é o seguinte... Eu tenho consciência dos meus comportamentos, eu saco que um deles pode afetar o outro, então eu tenho um mecanismo para não fazer isso. Só que diferentes narcisistas têm diferentes mecanismos. Por exemplo, no caso do Sam Vaknin, a solução dele pro narcisismo dele foi se isolar da sociedade há 15 anos. Você entendeu? No caso desse acho que é Lee alguma coisa, eu esqueci o nome dele, eu falei um outro nome aí, mas é Mental Illness o canal dele. A única coisa que inspira ele, e de fato a única coisa que inspira o narcisista a mudar de comportamento é quando ele atinge um fundo de poço, tão fundo de poço, que agora ele tem motivação de tentar mudar os comportamentos superficiais que afastam o outro. Mas para responder a sua pergunta, existe uma diferença entre você ter um forte eixo interno, que é lúcido, que é capaz de amor, de acolhimento das suas partes feridas, que é capaz de lucidez, de sabedoria e que, de forma rotineira, dita como a sua personalidade vai funcionar, e você, na verdade, ser um grande, infindável vazio interior que dita o jeito que você se comporta, o jeito que você se sente, e que apenas depois de muitos anos estudando isso, você consegue focar numa atitude externa mínima. Só porque você vai perder sua esposa de novo. Ou todo mecanismo interno, ele não muda a personalidade. O cara continua se sentindo um lixo,
A motivação dele não é eu vou me conectar com esse meu eixo interno até ele se tornar quem eu sou. Até eu ter uma fonte de amor infindável dentro de mim. A motivação dele é, caraca, se eu perder minha esposa de novo, eu não vou ter uma pessoa aqui para me aplaudir 24 horas por dia para me fazer me sentir um bom narcisista. Então a motivação continua sendo a partir do narcisismo. Isso. Então não tem o que fazer. Cê sacou? Agora, veja bem, inclusive esses caras falam, eu quero que vocês entendam que mesmo eu fazendo terapia, quando eu tô aqui falando sobre narcisismo e tal, eu me sinto especial. E quando vocês falam que eu tô salvando a vida de vocês, eu me sinto especial. E saiba que eu sou tão narcisista que é raro um narcisista ser autoconsciente. Então, quando eu vi que eu fui diagnosticado com isso, eu já pensei, eu vou ser um narcisista especial. Eu vou ser o autoconsciente que faz vídeos no YouTube. Então, toda a personalidade dele é para receber aplauso. Mesmo quando ele tá fazendo uma coisa pró-social, que é a favor da sociedade. Entendeu? Mas é pra estrutura narcísica de personalidade dele. Caralho. Mas aí não tem escapatória? Como é que essa pessoa que entendeu que tem isso vai resolver esse problema? Não vai ser sempre assim e só vai conseguir ficar se observando e viver com isso de uma forma um pouquinho mais saudável. É isso? Hoje em dia é essa informação que a gente tem. Hoje em dia não tem tratamento. Hoje em dia, o que se pode esperar para essa pessoa foi exatamente o que você descreveu. Eu não sei se daqui a 20, 30, 40, 50 anos a gente vai poder falar outras coisas, tá? Porque ao longo da história da humanidade, transtornos de personalidade sempre foram vistos como coisas intratáveis. Mas, por exemplo, nos anos 90, desenvolveu-se terapias específicas para transtorno de personalidade. Não com a intenção de cura, mas com a intenção de mudar os comportamentos que são externalizados, que afasta essa pessoa da sociedade. Então, futuramente, não sei o que vai acontecer. Entenda também que não é porque a gente tem essas pesquisas e tal, que agora a gente é o guru do universo e eu posso decidir por você o quanto que é a sua capacidade de cura ou não. Sim. Eu acho, porque eu vejo, que quem busca cura, e no sentido, cura não, melhoria, vamos falar assim, e assume a responsabilidade de se trabalhar até morrer, essa pessoa pode ter bons ganhos. Mas a estrutura de personalidade narcisista dificilmente permite que a pessoa consiga entrar em contato com tudo que ela faz com os outros. Porque para pensar, você passou sua vida inteira se defendendo contra a impressão de que você é um lixo. E você se sente tão lixo que você destruiu um monte de gente perto de você. Você acabou com todos os seus relacionamentos. Você perdeu o emprego, você afastou as pessoas que você mais ama. Agora você percebeu que você fez isso. E agora tem um monte de informação na internet que fala sobre como as pessoas morreram do seu lado. As pessoas entraram em depressão do seu lado. As pessoas queriam se matar do seu lado. Você entendeu? A própria personalidade narcisista não tem estrutura para lidar com essa vergonha. Então, por isso, e eles podem entrar em depressão e ter ideação suicida quando entram em contato com o que eles fizeram. Então, a própria personalidade vai manter a defesa da grandiosidade do eu tô certo, os outros que estão errados. Porque é muita dor.